Na extremidade sul da Austrália, onde o continente se fragmenta no vasto azul do Oceano Antártico, encontra-se a Tasmânia, uma ilha frequentemente descrita como o fim do mundo. Separada do continente pelo Estreito de Bass, com 240 quilômetros de largura, ela transmite uma sensação simultânea de conexão, isolamento, familiaridade e, ao mesmo tempo, estranheza. O ar é mais denso, as paisagens mais verdes e o ritmo de vida mais lento. Para os viajantes que chegam de ferry de Melbourne, a primeira visão de Devonport surge após uma travessia noturna. O oceano é agitado, os ventos constantes e o horizonte sempre em movimento. Um lembrete de que este é o domínio dos rugidos dos 40. Os poderosos ventos de oeste que circundam o globo entre as latitudes 40 e 50. Para outros, a jornada começa no ar. Um curto voo de Sydney ou Melbourne, descendo através das nuvens para revelar uma paisagem de floresta, terras agrícolas e litoral. Vista de cima, a Tasmânia parece um continente em miniatura, com picos nevados, lagos glaciais e natureza intocada. Apesar de seu tamanho, pouco maior que a área da Irlanda, a Tasmânia abriga uma diversidade extraordinária. Em um único dia, você pode caminhar por uma praia deserta, percorrer uma trilha na floresta tropical e assistir ao pôr do sol sobre planícies alpinas. 40% de sua superfície é protegida como Parque Nacional, ou Patrimônio Mundial da Unesco, tornando-a uma das regiões mais preservadas da Terra. A vida aqui segue um ritmo diferente. Em Hobart, a capital do sul, armazéns de arenito alinham-se ao longo do porto, onde os barcos de pesca descarregam a sua captura diária. A 2 horas de distância, estradas serpenteiam por vales onde pomares de maçãs, fazendas de trutas e vinhedos prosperam no ar fresco. No oeste, não há cidades, apenas florestas que existem desde a era dos dinossauros. O isolamento da Tasmânia em relação ao continente moldou seu caráter. Seu povo se orgulha dessa separação. Chamam a ilha de Tassie e a veem não como um apêndice da Austrália, mas como seu coração, um lugar onde a natureza ainda dita as regras. Aqui, a distância preservou não apenas a vida selvagem, mas também a identidade da cultura duradoura do povo. Palawa, as primeiras nações da Tasmânia, as pequenas cidades que mantêm vivas suas raízes da época dos condenados. Esta ilha também carrega uma dualidade que define cada jornada por ela: a natureza selvagem ancestral e a criatividade moderna. No mesmo dia, você pode estar entre pinheiros, Huon, de 400 anos no oeste, e, em seguida, visitar um museu de arte de vanguarda construído na rocha, perto de Hobart. Pode degustar uísque local destilado com água glacial ou dirigir por estradas de montanha desertas, onde wombates e cangurus vagam livremente. O clima contribui para o ambiente. Os verões são amenos, os invernos são longos e chuvosos. Os moradores dizem que é possível vivenciar as 4 estações em um único dia, e não estão brincando. A neblina pode descer do Monte Wellington ao meio-dia, e à tarde, a luz do sol inunda o Vale do Derwent. É essa imprevisibilidade que confere à Tasmânia sua autenticidade. Nada aqui parece artificial. Tudo parece genuinamente vivido. Para cineastas e viajantes, a Tasmânia é um mundo em miniatura, compacto, mas infinitamente variado. Sua luz muda a cada hora. Suas paisagens parecem se transformar com o clima. E sob esse movimento constante, existe uma quietude, a sensação de ter pisado em um lugar esquecido pelo tempo. Esta série começa aqui, no fim do mundo, um lugar que nos lembra como o isolamento pode se tornar inspiração e como uma ilha antes negligenciada agora se ergue como uma das últimas fronteiras verdadeiramente selvagens do mundo moderno. Hobart fica entre as montanhas e o mar, uma pequena capital com o charme de uma grande cidade portuária e a tranquilidade de uma vila insular.
fundada em 1804 como um presídio, tornou-se o coração cultural da Tasmânia, um lugar onde armazéns coloniais de arenito convivem com a arte moderna arrojada, onde o aroma da maresia se mistura com o cheiro de café torrado que paira pelas ruas estreitas. A cidade se estende ao longo do rio Derwent, sob o olhar atento do Cunani Monte Wellington. A montanha faz parte da paisagem urbana em todos os cantos. Em manhãs claras, ela brilha em tons rosados com a primeira luz do dia. À tarde, muitas vezes está envolta em nuvens ondulantes. Os moradores a chamam simplesmente de a montanha. E ela molda o cotidiano, um lembrete constante de que a natureza selvagem começa logo além dos limites da cidade. À beira-mar, Hobart ainda tem áreas de porto em plena atividade. Barcos de pesca descarregam lagostas e há balones ao lado de iates elegantes. Antigos armazéns de transporte marítimo em Salamanca Place, outrora repletos de lã e óleo de baleia, agora abrigam cafés, galerias e pequenos ateliês. Todos os sábados, a feira de Salamanca toma conta da rua de paralelepípedos, um labirinto de barracas que vendem queijos locais, mel, artesanato em madeira e lã tecida à mão. Músicos tocam músicas folclóricas enquanto os visitantes degustam ostras ou cidra quente. É a introdução perfeita à vida na Tasmânia, criativa, próxima da natureza e profundamente local. Logo depois do mercado, Battery Point revela as camadas coloniais da cidade. Ruas estreitas, ladeadas por casas do século XIX, sobem a colina a partir do porto. Algumas casas ainda exibem nomes de navios em seus portões, uma homenagem aos marinheiros que ali viveram. O ar tem um leve cheiro de mar, e no inverno, as ruas se enchem com a fumaça da lenha proveniente de antigas lareiras. É um dos poucos bairros na Austrália onde a história se faz presente de forma palpável. Mas Hobart não está presa ao passado. O Museu de Arte Antiga e Nova, MONA, mudou a forma como as pessoas veem a cidade. Construído nas falésias rio acima, em Berrydale, é uma mistura provocativa de túneis subterrâneos, instalações interativas e coleções de arte do mundo todo. Chegar lá de balsa, partindo do porto, é como entrar em outro mundo. O fundador do MONA, David Walsh, queria que ele chocasse e entretivesse, e consegue fazer as duas coisas. A presença do museu ajudou a transformar Hobart em uma das cidades mais criativas da Austrália. Para os amantes da gastronomia, o isolamento da ilha tornou-se uma vantagem. Os restaurantes priorizam cadeias de abastecimento curtas e produtos sazonais. Nos bistrôs à beira-mar, os cardápios mudam conforme a pesca do dia: vieiras, trutas ou lagosta do sul. Nas ruas tranquilas de North Hobart, você encontrará padarias que utilizam farinha local e bares de vinho servindo Pinot Noir de clima frio do Vale do Tamar. Até mesmo uma refeição informal em um pub costuma incluir ingredientes cultivados a poucos quilômetros de distância. O ritmo de Hobart muda com o clima. No verão, as pessoas se reúnem nos cais para festivais e concertos ao ar livre. No inverno, quando a neblina se instala sobre o rio, a cidade desacelera. O festival anual Dark Mofo preenche as ruas com luz de fogueiras, música e arte, celebrando as noites mais longas do ano. Um lembrete de que o isolamento também pode ser uma fonte de energia. Para os viajantes, Hobart é tanto um destino quanto um ponto de partida. Em poucas horas, é possível chegar de carro a picos alpinos, costas selvagens ou florestas tropicais densas. No entanto, muitos acabam ficando atraídos por sua mistura de charme, criatividade e beleza natural. Do convés de uma balsa ou do mirante no Monte Wellington, você entende o que torna esta capital única. Não se trata apenas da paisagem ou da arte, mas de como ambas coexistem. Hobart vive em equilíbrio, cidade e natureza selvagem, história e modernidade, ar salgado e vento da montanha. E a partir daqui,
começa a jornada rumo ao coração selvagem da Tasmânia. A apenas 30 minutos do porto de Hobart, a estrada começa a subir abruptamente em direção a Cunani, Mount Wellington, o pico de 1.271 metros que define o horizonte da cidade. A viagem até o topo dá a sensação de atravessar vários mundos em uma curta jornada. A viagem começa em meio a subúrbios tranquilos, onde eucaliptos se inclinam sobre os quintais e o ar tem um leve cheiro de sal do rio Derwent. Em poucos minutos, as casas desaparecem, substituídas por altas florestas úmidas de eucaliptos de casca fibrosa e faias mirtas. Samambaias margeiam a estrada, suas folhas gotejando névoa. Conforme o carro sobe, a luz muda, tornando-se mais suave, mais fria, mais tênue. A floresta se torna mais rala, dando lugar a eucaliptos da neve, e depois a um planalto varrido pelo vento, com arbustos baixos e líquens. No inverno, manchas de neve permanecem ao lado da estrada. No verão, as mesmas rochas brilham com o calor. No topo, o mirante Pinnacle Observation Shelter oferece uma vista de 360 graus que silencia qualquer conversa. Hobart se estende abaixo como uma cidade em miniatura. Docas, pontes e casas acompanhando as curvas do rio. Mais além, a península da Tasmânia se aprofunda no mar e, a oeste, a paisagem escurece com a floresta, marcando o início da região selvagem da Tasmânia. Em dias claros, é possível avistar a Ilha Bruni e as cristas distantes do Parque Nacional do Sudoeste. Mas o clima aqui nunca para. Os moradores dizem que é possível vivenciar as 4 estações em 1 hora. E é verdade. Num instante, a luz do sol inunda o terraço. No seguinte, uma parede de neblina apaga o horizonte. Rajadas de vento podem chegar a mais de 100 km por hora, fazendo com que até mesmo alguns passos para fora pareçam um teste de equilíbrio. Faz parte da personalidade da montanha, imprevisível e selvagem. Para muitos moradores de Hobart, o Cunani não é apenas uma paisagem, é um ritual diário. Ao amanhecer, caminhantes e ciclistas sobem as trilhas que serpenteiam pelas encostas. Alguns param em The Springs, uma área de piquenique a meio caminho, sombreada por eucaliptos altos, antes de continuarem para trilhas mais altas, como a Organ Pipes Track. As Organ Pipes, uma série de penhascos verticais de dolerito formados por antigos fluxos de lava, elevam-se a quase 100 metros de altura e atraem escaladores de todo o mundo. No inverno, seus cumes costumam brilhar com a geada, enquanto as cachoeiras congelam em finas fitas de gelo. Para os visitantes, a montanha oferece trilhas para todos os níveis. A trilha do pináculo começa perto da árvore das samambaias, serpenteando por ravinas cobertas de musgo e raízes de árvores escorregadias pela chuva. A trilha em zigue-zague oferece subidas íngremes e vistas, que se abrem gradualmente, recompensando a paciência. Os ciclistas de montanha utilizam a trilha norte-sul, uma rota construída especificamente para esse fim, que atravessa a floresta tropical e a vegetação alpina, antes de se conectar à cidade abaixo. Cada trilha revela uma faceta diferente da montanha, desde o denso submundo verde de samambaias, até os cumes expostos onde apenas as plantas mais resistentes sobrevivem. No inverno, os moradores locais sobem de carro para ver a neve, um pequeno evento que transforma o topo da montanha em um parque de diversões. Crianças constroem bonecos de neve à beira da estrada, enquanto os adultos preparam café no carro, observando as nuvens passarem na altura dos olhos. No verão, é comum encontrar fotógrafos esperando pela primeira luz, quando a cidade lá embaixo brilha em tons de laranja e os picos da península da Tasmânia emergem da neblina como ilhas. Cunani, Mount Wellington, é mais do que apenas um pano de fundo para Hobart. É uma fronteira viva entre a cidade e a natureza selvagem, o mar e o céu.
para os viajantes, é a maneira mais simples de entender o que é a Tasmânia. Uma natureza que começa à sua porta, sempre presente, sempre próxima. A partir daqui, a jornada continua para o sul e leste, em direção aos penhascos e ao passado penal da Península da Tasmânia, onde a história encontra o oceano aberto. A 90 minutos de Hobart, a estrada se estreita ao se aproximar da Península da Tasmânia, um trecho de costa acidentada onde os penhascos despencam diretamente no Oceano Antártico. Em sua extremidade fica Port Arthur, um lugar que outrora simbolizava o limite mais distante do Império Britânico. Hoje, reina a tranquilidade. O ar tem cheiro de sal e eucalipto, e a água da baía está calma, refletindo as colinas que outrora aprisionaram homens. Os visitantes caminham entre os vestígios da colônia penal do século XIX. Paredes de arenito, telhados desabados e gramados abertos onde antes se erguiam fileiras de celas. É difícil imaginar que este cenário pacífico já foi o local de um dos mais severos presídios do mundo. Port Arthur foi fundada em 1830 como um acampamento madeireiro, sendo posteriormente expandida para uma importante prisão para reincidentes deportados da Grã-Bretanha. Seu isolamento tornava a fuga praticamente impossível. O estreito istmo de Eagle Hawk Neck, a única rota terrestre de saída, era vigiado por cães e soldados. Durante décadas, milhares de homens viveram e trabalharam ali, cortando madeira, forjando metal e construindo os próprios muros que os confinavam. Caminhar pelo local hoje é como mergulhar em camadas da história. A penitenciária, agora sem teto, ergue-se no centro, com suas altas janelas abertas para o céu. Próximo dali, a prisão separada mostra como a punição evoluiu da dor física para o controle psicológico. Cada detento tinha uma cela pequena e silenciosa. Eles eram proibidos de falar, comer ou mesmo rezar juntos. Os guardas usavam sapatos macios para que os prisioneiros não percebessem quando estavam sendo observados. O conceito era chamado de reforma moral, mas o próprio silêncio se tornou outra forma de tortura. O museu dentro do centro de visitantes dá vida-se a essas histórias. Através de registros antigos e artefatos recuperados, ele conecta os rostos dos condenados aos seus crimes e destinos. Muitos foram deportados por roubo ou pequenos delitos, o que nos lembra que as pessoas enviadas para lá eram frequentemente vítimas da pobreza e não criminosos endurecidos. Cartas e diários pessoais revelam detalhes surpreendentes, momentos de humor, esperança ou saudade de casa. Mas Port Arthur não se resume apenas a sofrimento. Com o tempo, tornou-se um lugar de transformação. Quando o transporte de prisioneiros terminou na década de 1850, alguns ex-prisioneiros permaneceram, trabalhando como homens livres. O local mais tarde se transformou em uma pequena comunidade e, eventualmente, em um lugar de memória. Em 2010, Port Arthur foi incluída na lista do Patrimônio Mundial dos Sítios Penais Australianos, juntamente com outras prisões da era colonial em todo o país. A inclusão na lista reconheceu sua importância global, não apenas como um local de punição, mas como um registro da sociedade industrial inicial que a Grã-Bretanha exportou para o mundo. Hoje, os visitantes exploram as ruínas em caminhadas guiadas e passeios de barco que circundam a Ilha dos Mortos, o pequeno cemitério insular onde condenados e oficiais jazem sepultados lado a lado. O contraste é impressionante. Água turquesa, colinas verdejantes e um silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. A natureza suavizou o que o tempo não conseguiu apagar. À noite, o local oferece passeios com lanternas que recontam histórias de fantasmas e lendas locais. Fazem parte da experiência, mas o verdadeiro poder de Port Arthur reside na sua honestidade. Parado no pátio enquanto a luz se esvai, é fácil sentir tanto o peso da história quanto a resiliência da resistência humana.
Saindo de Port Arthur, a estrada serpenteia pela costa em direção a uma das paisagens mais impressionantes da Tasmânia, a Península da Tasmânia, onde o continente termina em paredões rochosos. A paisagem muda rapidamente. As tranquilas terras agrícolas dão lugar a falésias, que mergulham diretamente no oceano. E o som das ondas torna-se constante, profundo e rítmico. Esta é uma costa moldada pela pressão e pelo tempo. Colunas de dolerito elevam-se centenas de metros acima do mar. Torres verticais formadas por lava ancestral que, ao arrefecer, transformou-se em pilares hexagonais perfeitos. Dos miradouros do Arco de Tasmã e da Cozinha do Diabo, a dimensão é impressionante. O arco é uma ponte natural esculpida pelo mar, a sua extensão emoldurando as águas azuis lá embaixo. Perto dali, a Cozinha do Diabo abre-se para um estreito desfiladeiro onde as ondas se chocam incessantemente contra as rochas, lançando névoa ao ar. Parado na beira, o som é tão poderoso que parece palpável, um lembrete de que esta ilha se encontra na fronteira inquieta entre dois oceanos. O Blowhole, outro marco geológico próximo, ruge na maré alta quando a água jorra por um túnel e explode para cima em um spray branco. Visitantes se reúnem aqui o ano todo, com câmeras em mãos, enquanto gaivotas circulam no céu. É a versão da natureza para o teatro. Barulhento, imprevisível e inesquecível. Para quem deseja contemplar os penhascos a partir da água, o cruzeiro pela Ilha Tasmã é uma das experiências mais emblemáticas da Tasmânia. Pequenos barcos abertos acompanham a costa sob as imponentes paredes rochosas. Do nível do mar, os penhascos se elevam como catedrais, a 300 metros de altura, com suas cores e sombras minerais vibrantes. Focas descansam nas rochas, tomando sol entre mergulhos, enquanto grupos de golfinhos seguem o barco, serpenteando pelas ondas. Aves marinhas, albatrozes, gansos patola e corvos marinhos planam logo acima das ondas, aproveitando o vento que sopra o ano todo neste canal. Em dias claros, é possível avistar a própria ilha Tasmã, coroada por um farol solitário que resiste às tempestades desde 1906. A aventura faz parte da identidade da península. A Trilha dos Três Cabos, uma das grandes caminhadas da Tasmânia, começa perto daqui. É uma jornada de 4 dias por florestas, charnecas e penhascos, com vistas que variam de enseadas abrigadas ao mar aberto. Mesmo caminhadas curtas, como a trilha para o Cabo Howe, oferecem recompensas espetaculares. O famoso Totem Pole, um rochedo esguio popular entre os escaladores, ergue-se diretamente do oceano como um pilar esculpido pelos deuses. A trilha em si é bem conservada, mas exigente. Milhares de degraus de pedra, clima variável e vento que pode se tornar repentinamente frio. O esforço vale a pena pela vista. Um panorama do mar da Tasmânia que se estende ininterruptamente até a Antártica. Remar de caiaque ao longo da costa da península oferece uma perspectiva diferente. Em condições calmas, os remadores podem deslizar sob os penhascos, observando focas de pelo, mergulhando ou entrando em cavernas marinhas, onde a água brilha em tons de turquesa. O cheiro de sal e algas marinhas impregna o ar. Cada som ecoa o grito de uma gaivota, uma remada, o quebrar de ondas distantes. É uma experiência que parece ao mesmo tempo íntima e imensa. Apesar de sua aparência rústica, a península da Tasmânia não é deserta. Pequenas cidades como Eagle Hawk Neck e Nubiana oferecem cafés aconchegantes e pousadas familiares, onde as noites são passadas à beira da lareira enquanto o vento sacode as janelas. Os moradores costumam descrever essa região como o lado selvagem, não por ser indomada, mas porque aqui a natureza ainda tem a palavra final. Os penhascos, o mar e o vento incessante definem o espírito do sul da Tasmânia. Ao entardecer, num mirante, a luz se transforma em prata e o som das ondas ecoa lá embaixo.
É o mesmo ritmo que moldou esta costa por milhões de anos, constante, agreste e belo. A partir daqui, a jornada segue através do canal em direção à Ilha Bruni, onde a natureza selvagem encontra o sabor, e a próxima história da ilha se desenrola. Uma curta viagem de ferry a partir de Kettering, a apenas 40 minutos ao sul de Hobart, dá a sensação de atravessar para outro mundo. Conforme a embarcação desliza pelo canal d'Entrecasteaux, a Ilha Bruni surge lentamente à vista, uma forma longa e estreita de colinas onduladas, floresta e praia, dividida em Bruni Norte e Bruni Sul por um estreito istmo de areia chamado The Neck. Vista de cima, parece frágil, como se o mar pudesse reclamá-la a qualquer momento. No entanto, a vida aqui prospera, selvagem, local e profundamente tasmaniana. A Ilha Bruni é onde o isolamento encontra o prazer. É um lugar onde os viajantes fazem caminhadas ao longo de costas selvagens durante o dia e desfrutam de refeições com ingredientes locais, diretamente da fazenda, à noite. O clima marítimo e fresco da ilha produz alguns dos melhores alimentos da região: ostras doces do Pacífico da Great Bay, queijos cremosos de laticínios locais e mel produzido por abelhas, que coletam néctar em eucaliptos nativos. A combinação de natureza selvagem e gastronomia rendeu a Bruni o título de A Ilha Gourmet Selvagem. Um passeio pelas estradas sinuosas da ilha revela seus contrastes. Num instante, você está cercado por imponentes florestas de eucalipto. No seguinte, a vista se abre para amplas baías com águas calmas e cristalinas. No mirante, The Neck Lookout, uma curta subida por degraus de madeira leva a uma das vistas mais fotografadas da Tasmânia. Um panorama deslumbrante do oceano em ambos os lados, com a estreita faixa de areia estendendo-se infinitamente no azul do mar. Ao entardecer, pequenos pinguins caminham até suas tocas, seus chamados ecoando suavemente pelas dunas. Mais ao sul fica o Cabo Bruni, o coração histórico da ilha. O farol do Cabo Bruni, construído em 1836, ergue-se sobre um penhasco com vista para o Oceano Antártico, sendo um dos mais antigos da Austrália. De sua base, a vista é pura dramaticidade. Falésias, névoa rodopiante e o rugido profundo das ondas. Em dias de tempestade, o horizonte desaparece por completo, deixando apenas o vento e o som do mar. É um lembrete de que Bruni, apesar de todo o seu conforto, ainda se encontra à beira do mundo. A vida selvagem está por toda parte. Ao longo da costa, lobos marinhos tomam sol nas rochas e águias marinhas patrulham os penhascos. Cangurus de cauda curta costumam aparecer à beira da estrada ao entardecer e, com paciência, você poderá até avistar o raro canguru de cauda curta branco, encontrado apenas aqui. Uma peculiaridade genética que se tornou um dos ícones discretos de Bruni. Em alto mar, cruzeiros ecológicos percorrem o litoral acidentado, passando por formações rochosas e cavernas, onde às vezes é possível avistar golfinhos e baleias. A gastronomia continua sendo o tema unificador da ilha. No Get Shucked, os visitantes degustam ostras minutos após a colheita, acompanhadas de vinho espumante local. Ali perto, a Bruni Island Cheese Company oferece degustações de queijos artesanais maturados no local, enquanto pequenas barracas de produtos agrícolas vendem frutas vermelhas da estação, cidra e chocolate feito com mel da ilha. Cada refeição tem um toque profundamente local, uma celebração do isolamento transformada em sabor. A hospedagem em Bruni reflete essa combinação de natureza e conforto. Ecolodges e cabanas à beira-mar estão espalhados pela ilha, muitos projetados para emoldurar as vistas da floresta e do mar. As noites aqui são escuras e silenciosas, exceto pelo vento nas árvores e pelas ondas quebrando em algum lugar próximo.
para viajantes em busca de tranquilidade, é um dos destinos mais revigorantes da Tasmânia. Além da gastronomia e da paisagem, o que torna Bruny memorável é o seu ritmo. Lento, tranquilo e conectado ao lugar. Você pode passar uma manhã remando de caiaque na Adventure Bay, uma tarde degustando ostras à beira-mar e uma noite sob as estrelas, praticamente sem poluição luminosa. A ilha convida você a desacelerar, a saborear e a observar com atenção. A sudoeste de Hobart, a estrada começa a te acompanhar o rio Huon, serpenteando por pomares, vales envoltos em névoa e cidades tranquilas. Este é o Vale do Huon, um lugar onde o ritmo da Tasmânia desacelera para acompanhar o fluxo da água. Conhecida como o coração da Ilha da Maçã, é uma região que construiu sua identidade em torno da terra. Suas frutas, suas florestas e sua sensação de continuidade serena. O apelido remonta ao início do século XX, quando o Vale Huon era o centro do comércio de exportação de maçãs da Austrália. Milhões de caixas de maçãs vermelhas e verdes crocantes partiam daqui todos os anos para mercados em todo o mundo. Essa época já passou, mas seu legado permanece. Nas barracas à beira da estrada que vendem variedades tradicionais, nos pomares que ainda se alinham nas colinas e no orgulho que os moradores locais sentem por seus produtos. Hoje, além das maçãs, o vale é conhecido pela cidra, pelo mel e pelas pequenas destilarias que capturam seu caráter rural. O rio Huon é a artéria vital do vale. Ele nasce no coração da região selvagem do sudoeste da Tasmânia e flui para o norte em direção ao mar, alargando-se ao atravessar terras agrícolas e florestas. Ao longo de suas margens, os viajantes encontram trilhas para caminhadas, rotas para caiaque e áreas de piquenique sombreadas por salgueiros. O rio reflete todas as cores do céu, um dourado pálido à luz da manhã, um azul profundo ao entardecer, e une as cidades do vale. Huonville, Franklin, Cygnet e Givestone. Cada uma tem seu próprio ritmo, seu próprio charme. Franklin, um dos assentamentos mais antigos, ainda ressoa com o som do artesanato. Ali, construtores navais tradicionais mantêm viva a arte da construção naval em madeira, no Living Boat Trust, moldando pinheiros Huon em graciosas embarcações fluviais. Nas proximidades, Cygnet atrai artistas, músicos e produtores de alimentos. Seus mercados de fim de semana transbordam de artesanato, produtos orgânicos e música que ecoa pela rua principal. Juntas, essas cidades formam o tecido social de uma comunidade que valoriza tanto a criatividade quanto a tradição. O lado selvagem do vale se revela no Tahune Airwalk, uma das experiências florestais mais impressionantes da Tasmânia. Uma estrada sinuosa partindo de Givestone leva a uma densa floresta, onde uma passarela de aço se estende acima da copa de eucaliptos gigantes. De pé na plataforma suspensa sobre os rios Huon e Picton, a vista é de pura imersão. As copas das árvores balançam ao vento. Pássaros cantam lá embaixo e o rio brilha entre os troncos. É um encontro íntimo com as florestas ancestrais da Tasmânia e uma lembrança de sua fragilidade. Após os incêndios florestais de 2019, um novo crescimento surge da casca enegrecida, um símbolo vivo de renovação. Aqui, a aventura se mistura facilmente com a reflexão. Os visitantes podem atravessar a ponte suspensa de Huon, percorrer a curta trilha das pontes suspensas, ou fazer um passeio de rafting nas suaves correntes do rio Huon. Outros preferem simplesmente sentar à beira da água, saboreando uma cidra local e ouvindo o farfalhar das folhas. Esta é a Tasmânia, terra de um estilo de vida tranquilo, onde o tempo se expande e os mínimos detalhes, o som das abelhas em um pomar, o aroma da madeira recém-cortada, ganham significado. Sustentabilidade não é apenas um slogan aqui, mas um estilo de vida. Muitas fazendas no vale seguem princípios orgânicos ou regenerativos,
e o turismo é de pequena escala propositalmente. O objetivo não é a chegada em massa, mas sim uma conexão duradoura. Os viajantes são convidados a conhecer os produtores, provar frutas direto do pé e compreender o ritmo de vida que define esta região fértil. Ao final da tarde, a luz do vale se torna dourada e o rio reflete as colinas em uma calma perfeita. A fumaça sobe das chaminés e o dia desacelera até se tornar uma imobilidade. O rio Huon parece um cartão postal vivo de tudo o que a Tasmânia representa: autossuficiência, resiliência e harmonia com a natureza. À medida que a estrada para o sul começa a estreitar e a floresta volta a ficar mais densa, o próximo capítulo da jornada nos leva à vasta região selvagem da ilha, em direção à beleza remota do Parque Nacional do Sudoeste, onde a civilização se dissipa no silêncio. Se a Tasmânia parece um mundo à parte, o Parque Nacional do Sudoeste é o fim do mundo. Abrangendo mais de 6.000 km², é a maior e mais remota área protegida do estado. Uma terra de montanhas, florestas e charnecas onde o clima, e não as pessoas, dita o ritmo da vida. Este é um dos últimos refúgios de clima temperado na Terra, parte da área de Patrimônio Mundial da Natureza Selvagem da Tasmânia, reconhecida pela Unesco por sua importância ecológica e geológica. Poucas estradas chegam tão longe. A estrada do Rio Gordon é uma das únicas portas de entrada para o parque, serpenteando para o oeste desde o Vale do Huon, através de uma paisagem que se torna mais selvagem a cada quilômetro. As cidades desaparecem, os sinais de celular somem, a floresta se adensa e o ar cheira a chuva e óleo de eucalipto. A estrada termina perto de Strathgordon, um pequeno posto avançado com vista para o Lago Peddar e o Lago Gordon, dois vastos lagos artificiais que brilham como prata na bacia da montanha. Daqui, é fácil compreender a dimensão do parque. As cordilheiras Frankland e Western Arthur elevam-se abruptamente do Planalto, seus picos irregulares frequentemente ocultos por nuvens carregadas. A chuva é constante, o vento é forte e a luz muda a cada minuto. Os caminhantes que se aventuram por lá aprendem rapidamente a respeitar os elementos. A chuva açoita a barraca, a neblina esconde os picos e o silêncio preenche os espaços entre os trovões. No mesmo instante, quando as nuvens se dissipam, o mundo abaixo parece infinito, um mosaico intocado de floresta, charneca e água que se estende até o horizonte. Para aventureiros experientes, a travessia de Western Arthurs é uma das trilhas mais desafiadoras e gratificantes da Austrália. Cristas estreitas, descidas íngremes e clima imprevisível transformam cada passo em um ato de resistência. Aqueles que chegam ao Lago Oberon, com suas águas escuras refletindo as cristas serrilhadas ao redor, frequentemente o descrevem como uma das paisagens mais assombrosamente belas da ilha. Mas o Sudoeste não é só para montanhistas. De Strathgordon, os viajantes podem explorar trilhas mais curtas, como a Ted's Beach Walk ou mirantes ao longo da Represa Gordon. A Represa Gordon, concluída na década de 1970, é uma façanha da engenharia. 140 metros de altura, curvando-se sobre o desfiladeiro como uma onda de concreto. É possível caminhar pelo topo ou, para os mais destemidos, descer de rapel pela sua face, um dos rapéis comerciais mais altos do mundo. O contraste entre a construção humana e a natureza selvagem ao redor torna um momento inesquecível. Apesar das barragens, a maior parte desta região permanece intocada. Antigas florestas temperadas, repletas de musgos, samambaias arbóreas e pinheiros Huon, prosperam sob chuvas constantes. A vida selvagem aqui vive como há milhares de anos. Diabos da Tasmânia, quolls e ornitorrincos ainda vagam livremente. Observadores de pássaros podem avistar o papagaio de barriga laranja, um dos papagaios mais raros da Terra, que
que migra entre esta região selvagem e a costa sul. Há uma sensação de humildade em estar aqui. Sem vilarejos, sem multidões, sem sinal de celular. Apenas a natureza em seu estado mais puro e essencial. Os viajantes logo aprendem que o conforto é secundário à perspectiva. As noites são longas e as estrelas brilham intensamente contra o céu negro. Quando o amanhecer chega, a névoa paira sobre os lagos e florestas, como um ser vivo. E o som do vento entre as árvores se torna o único lembrete de que o tempo está passando. O Parque Nacional do Sudoeste não foi projetado para conveniência, mas sim para inspirar admiração. Ele preserva o que o resto do mundo praticamente perdeu. Uma paisagem moldada inteiramente pela natureza, onde a solidão é absoluta e cada vista parece ser a primeira. Ao deixarem este lugar, os viajantes costumam descrever o mesmo sentimento. Não triunfo, mas uma reverência silenciosa. A natureza selvagem não precisa de nós, mas por alguns dias permite-nos vislumbrar como era o mundo antes da nossa chegada. Na costa oeste acidentada da Tasmânia, encontra-se Strahan, uma pequena cidade portuária que parece estar nos confins do mapa. Situada na vasta extensão do Porto Macquarie, é um lugar onde as águas calmas escondem histórias turbulentas de condenados, exploradores e uma natureza selvagem implacável. Hoje, Strahan serve como porta de entrada para a costa oeste e para as paisagens agrestes do Rio Gordon, mas sua sensação de isolamento permanece intacta. A primeira impressão é de tranquilidade. Barcos de pesca balançam suavemente no porto abrigado. As ruas contornam a orla, ladeadas por construções de madeira desgastadas pelo tempo e cafés aconchegantes. O ar tem um leve cheiro de sal e fumaça de lenha. No entanto, por trás dessa fachada calma, esconde-se uma história tão profunda e sombria quanto as águas que a cercam. Há 2 séculos, este era um dos postos avançados mais remotos e temidos do Império Britânico. Numa ilha dentro do porto, a Ilha Sara, erguia-se um dos primeiros assentamentos penais da Tasmânia. Fundado em 1822, destinava-se aos criminosos mais perigosos, homens que já haviam escapado de outras prisões. As condições eram brutais. Chuva congelante, isolamento e trabalho constante no corte do precioso pinheiro Huon, uma madeira de crescimento lento muito apreciada para a construção naval. Muitos tentaram fugir pela região selvagem circundante, mas poucos sobreviveram. Hoje, a Ilha Sara é uma ruína assombrosamente pacífica. Os visitantes chegam lá de barco, pisando em um terreno gramado, onde restam apenas as fundações de pedra. Os guias trazem o passado à vida de forma vívida por meio de histórias de punição e fuga, incluindo a de Alexander Pierce, o condenado que fugiu para a floresta e recorreu ao canibalismo para sobreviver. Em meio às ruínas, é difícil imaginar tamanha crueldade acontecendo em um lugar tão tranquilo. O silêncio da baía parece o próprio tempo, prendendo a respiração. Partindo de Strahan, a maioria dos viajantes explora a natureza selvagem fazendo um cruzeiro pelo Rio Gordon, uma das experiências mais emblemáticas da Tasmânia. Os barcos deslizam silenciosamente pelo porto antes de entrarem no estreito Hell's Gates, o canal turbulento que liga o porto ao Oceano Antártico. Uma vez atravessado, as águas se acalmam novamente enquanto o barco segue o Rio Gordon, um espelho de reflexos escuros tingidos de tanino. A floresta tropical se inclina sobre as margens, com pinheiros Huon ancestrais, murtas e sassafrás, suas raízes se entrelaçando em meio a séculos de musgo. Os passageiros costumam caminhar por passarelas de madeira no meio da floresta, inalando o aroma úmido e adocicado do pinheiro Huon. Algumas dessas árvores têm milhares de anos, estando entre os seres vivos mais antigos do planeta. A quietude é quase absoluta, um silêncio que parece físico, pressionando suavemente os ouvidos.
É essa experiência que captura a essência do oeste da Tasmânia. Selvagem, resiliente e inspirador. De volta à cidade, Strahan combina história com uma hospitalidade tranquila. A estação ferroviária de Regatta Point marca o início da West Coast Wilderness Railway, um trem histórico que segue a rota outrora usada para transportar cobre de Queenstown através da floresta tropical e ao longo de cristas íngremes. Hoje, a viagem oferece vistas panorâmicas de rios e vales, e uma sensação da determinação que outrora foi necessária para viver aqui. Apesar de seu pequeno tamanho, Strahan possui uma forte identidade local. Pescadores, guias turísticos e artistas convivem lado a lado, unidos por sua conexão com a paisagem. As noites são tranquilas, com a luz dourada refletindo no porto, e as montanhas adquirindo um tom azulado ao longe. Os visitantes se reúnem na orla para assistir ao retorno do último cruzeiro, com gaivotas circulando no céu enquanto o sol se põe atrás das árvores. O encanto de Strahan reside nessa mistura de solidão e história. É um lugar que convida à reflexão, não apenas sobre o seu passado, mas também sobre a natureza selvagem que ainda o rodeia. Para muitos viajantes, chegar a Strahan é uma recompensa em si mesma. Um lembrete de que os lugares mais remotos muitas vezes guardam a mais profunda sensação de paz. No coração das terras altas da Tasmânia, ergue-se a Cradle Mountain, uma coroa recortada de picos de dolerito, refletidos em lagos glaciais tranquilos. É mais do que um ponto turístico, é o próprio símbolo da Tasmânia, presente em cartões postais, cartazes turísticos e na imaginação de todos que sonham com a natureza selvagem. Contudo, nenhuma fotografia consegue capturar verdadeiramente sua imponência ou silêncio. Estar aqui, rodeado pelo ar alpino e pela rocha ancestral, é compreender por que essa paisagem é tão reverenciada. A montanha fica dentro do Parque Nacional Cradle Mountain Lake, St. Clair, parte da área selvagem da ilha, Patrimônio Mundial da Unesco. É uma região moldada pelo gelo. Geleiras esculpiram os vales e deixaram para trás um colar de lagos e lagoas, cada um deles perfeitamente cristalino e perfeitamente frio. O mais conhecido é o Lago Dove, situado na base da montanha como um espelho. A trilha circular do Lago Dove, um percurso de 6 quilômetros, é a caminhada mais popular da Tasmânia, mas mesmo com visitantes, o local raramente parece lotado. Passarelas de madeira serpenteiam por florestas de pinheiros lápis e planícies de capim-botão, com a silhueta escura da Cradle Mountain sempre à vista. O clima aqui é imprevisível, podendo mudar de sol para neve em 1 hora, mesmo no verão. Nuvens descem sem aviso, transformando os picos em formas fantasmagóricas. Os viajantes aprendem rapidamente que usar várias camadas de roupa e equipamentos impermeáveis é essencial, mas a recompensa vale a pena. Em manhãs claras, a montanha brilha em tons alaranjados com o nascer do sol. Ao entardecer, a água se torna cristalina, refletindo um mundo suspenso entre a terra e o céu. Para os caminhantes mais experientes, Cradle Mountain marca a entrada norte da Overland Track, uma das trilhas de vários dias mais famosas da Austrália. A trilha de 65 quilômetros segue para o sul através de planaltos alpinos, vales cobertos de musgo e cristas esculpidas por geleiras até o lago St. Clair. A jornada leva cerca de 6 dias e exige preparação. Tempestades repentinas, sanguessugas e noites geladas são comuns, mas aqueles que a completam frequentemente a descrevem como uma experiência transformadora. Cada passo oferece novas texturas da natureza selvagem. O farfalhar da grama da neve sob os pés, o chamado dos currawongs, ecoando pelas cristas, o cheiro de chuva na pedra fria. Mais perto do centro de visitantes, caminhadas mais curtas revelam a beleza tranquila da área. A trilha encantada atravessa uma floresta tropical coberta de musgo,
onde riachos serpenteiam entre as raízes das árvores, enquanto o riacho Rhône é famoso por sua vida selvagem. Ao entardecer, vombates atravessam a trilha, pastando calmamente mesmo com o clique das câmeras. Cangurus e pademelons, pequenos marsupiais de corpo arredondado, aparecem entre os arbustos, indiferentes à presença humana. Para muitos visitantes, esses encontros se tornam os momentos mais memoráveis, sinais de que, neste parque, a natureza ainda dita o ritmo. As opções de hospedagem nos arredores da vila de Cradle Mountain variam de pousadas luxuosas com spas a cabanas rústicas aquecidas por lareiras. À noite, a neblina desce do planalto e o aroma da terra molhada perfuma o ar. Em algumas noites, quando o céu clareia, as estrelas parecem tão próximas que dá para tocá-las, parte do vasto céu escuro da Tasmânia. A emoção que Cradle Mountain evoca é difícil de definir. Não se trata de admiração no sentido dramático, mas de algo mais sereno, uma espécie de humildade. Aqui, o silêncio parece vivo. A paisagem mantém seu próprio tempo, indiferente ao nosso. Mesmo os visitantes de passagem percebem isso. A quietude entre as rajadas de vento, o reflexo das nuvens que flutuam sobre o lago Dove, a maneira como a montanha desaparece na neblina e depois reaparece, imutável. Para muitos tasmanianos, esta montanha é uma lembrança do que sua ilha representa: beleza natural, resiliência e equilíbrio com a natureza. Seja caminhando por dias ou simplesmente sentando à beira da água, a Cradle Mountain oferece o mesmo presente. Um momento em que o mundo moderno desaparece e você se lembra da sensação de respirar em meio à natureza selvagem. Na extremidade sul do Parque Nacional, Cradle Mountain Lake, St. Clair, encontra-se o Lago St. Clair, conhecido pelos aborígenes como Liaulina, que significa água adormecida. O nome é perfeito. A superfície do lago permanece frequentemente imóvel, refletindo nuvens, montanhas e florestas, com uma precisão espelhada. Contudo, sob essa calma, a água corre a 167 metros de profundidade, tornando-o o lago mais profundo da Austrália. Foi esculpido há mais de 10 mil anos pelo lento movimento das geleiras, deixando para trás uma bacia que parece atemporal, intocada. Para a maioria dos viajantes, este é o ponto final da trilha Overland, a conclusão natural da maior jornada pela natureza selvagem da Tasmânia. Após 6 dias de caminhada por planaltos alpinos e vales cobertos de musgo, os excursionistas chegam aqui e se deparam com o lago se estendendo diante deles, prateado e azul sob o céu em constante mudança. É um momento de tranquilidade, onde o cansaço dá lugar a um orgulho sereno, cercado por uma paisagem que parece ao mesmo tempo antiga e vibrante. O acesso também é mais fácil para visitantes de um dia. Partindo do centro de visitantes do Lago St. Clair, em Cynthia Bay, uma rede de trilhas acompanha a costa e a orla da floresta. A trilha Watersmeet leva os viajantes até o ponto onde os rios Rugel e Cuvier se encontram antes de desaguar no lago, enquanto a trilha Platypus Bay oferece a oportunidade de avistar um dos animais mais esquivos da Tasmânia. O início da manhã é o melhor horário, quando a neblina paira sobre a superfície e as ondulações indicam onde um ornitorrinco mergulha. Passeios de barco cruzam o lago, deslizando em direção à margem norte, onde começa a trilha Overland. Do convés, os reflexos são hipnotizantes. A água escura espelhando a densa floresta de sassafrás, pinheiros celery top e murtas. O ar tem um leve cheiro de madeira úmida e pedra fria. Não há cidades nem multidões, apenas o zumbido fraco do motor e o ocasional chamado de um currawong preto ecoando sobre a água. A tranquilidade aqui é enganosa. Sob a superfície, o lago St. Clair forma um ecossistema complexo. Águas frias e ricas em oxigênio sustentam uma vida aquática singular.
enquanto a floresta ao redor abriga wombats, equidnas e pademelons. Para os aborígenes da Tasmânia, esta área possui um profundo significado cultural e espiritual há muito tempo. Evidências arqueológicas mostram sua presença remontando a milhares de anos, quando migrações sazonais traziam famílias às margens do lago para pescar, coletar plantas e realizar cerimônias. Hoje, Leaolina é reconhecida não apenas como um sítio de importância ecológica, mas também como parte do patrimônio indígena contínuo da Tasmânia, uma paisagem que conecta memória e sobrevivência. O lago também serve como uma base tranquila para viajantes que exploram a região selvagem central da ilha. O pequeno Pump House Point Lodge, construído dentro de uma antiga estação de bombeamento hidrelétrica que se estende para dentro do lago, oferece uma das hospedagens mais charmosas da Austrália. De suas janelas, os hóspedes observam a chuva varrer a água ou a neve cobrir os picos ao redor. As noites são silenciosas, exceto pelo som do vento nas árvores e o suave murmúrio das ondas na margem. Para quem busca a solidão, o Lago St. Clair a proporciona em sua plenitude. A sensação de imensidão é impressionante. Montanhas em todas as direções, o lago se estendendo na névoa e florestas tão densas que parecem absorver o som. É fácil entender por que este lugar é chamado de coração da Tasmânia. Tudo aqui, os rios, as trilhas, a vida selvagem e a história, converge em um espaço perfeito e contemplativo. De pé no cais enquanto o último barco retorna, o sol se põe atrás das cristas das montanhas e o lago volta a ser um espelho. O mundo parece parar. Nesse silêncio, é impossível não sentir o que este lugar representa. Uma memória viva de uma terra ancestral, preservada na água, na floresta e no silêncio. A costa oeste da Tasmânia é uma terra de contrastes, um lugar onde as montanhas outrora brilhavam em vermelho, com o fogo e a fumaça, e onde a natureza agora reivindica o que a indústria deixou para trás. Cidades como Queenstown, Zeehan e Rosebery estão espalhadas entre vales envoltos em névoa e colinas desgastadas, suas histórias ligadas à terra sob seus pés. É aqui que a história moderna da Tasmânia foi esculpida na pedra, e onde as cicatrizes desse passado se tornaram parte da identidade da paisagem. A viagem para o oeste é como entrar em outro mundo. A estrada que parte do Lago St. Clair serpenteia por uma densa floresta tropical antes de subir por colinas áridas, de cor ocre. A chuva cai com frequência, pintando as montanhas com tons mutáveis de bronze e verde. Quando a neblina se dissipa, você vê o que a história deixou para trás. As minas a céu aberto, as linhas férreas e as fachadas desbotadas de antigas e prósperas cidades mineradoras. Em seu auge, no início do século XX, Queenstown era uma das cidades mineiras mais ricas do Império Britânico. A mina de cobre Mount Lyell impulsionava sua economia, gerando vastas fortunas, mas a um custo altíssimo. Durante décadas, as fundições queimaram as encostas florestadas, liberando enxofre que dizimou a vegetação e manchou o solo. As colinas se tornaram uma visão surreal, sem árvores, marcadas e brilhando como ferrugem sob a chuva. Era um cenário ao mesmo tempo trágico e fascinante, que rendeu à cidade o apelido de Paisagem Lunar. Hoje, Queenstown parece transformada. A mina fechou, e embora vestígios do passado permaneçam, o espírito do lugar está mudando. A natureza está retornando lentamente, com musgo cobrindo as rochas, árvores brotando do solo e os rios ao redor ficando mais claros a cada ano. Os moradores abraçaram a herança rústica da cidade, transformando suas relíquias industriais em arte e experiências. Os visitantes podem pegar a ferrovia selvagem da costa oeste, seguindo a antiga linha férrea através da floresta tropical, pontes e desfiladeiros, ouvindo histórias dos trabalhadores que outrora transportavam minério de cobre por esses vales remotos.
Na própria cidade, murais e galerias ocupam agora os mesmos edifícios que outrora abrigavam bares e lojas de mineiros. O Queenstown Arts Precinct e o festival anual The Unconformity celebram a criatividade que nasce das dificuldades. Um lembrete de que a resiliência pode surgir mesmo nos ambientes mais hostis. Para os viajantes, é uma combinação rara. A estética da decadência transformada em cultura viva. Mais ao norte, Zeehan conta outro capítulo da história da costa oeste. Outrora conhecida como a Cidade da Prata, foi o lar de milhares de mineiros em busca da promessa de fortuna. Seu grandioso teatro Gaiety e museu permanecem como ecos daquela época, orgulhosos remanescentes de um tempo em que esperança e dificuldades eram inseparáveis. A uma curta distância de carro, Rosebery continua sendo uma cidade mineradora ativa, cercada por cachoeiras, colinas envoltas em névoa e densas florestas. Aqui, indústria e natureza coexistem, às vezes de forma tensa, mas inegavelmente. O clima define tudo na costa oeste. Chuva, neblina e vento são companheiros constantes. Eles confundem a linha entre ruína e renovação, suavizando as bordas de antigos montes de escória e lavando a cor de volta ao solo. Os viajantes que percorrem os trilhos ao redor de Queenstown ou param na beira do mirante de Iron Blow frequentemente encontram beleza no contraste, na maneira como a rocha enferrujada brilha ao lado do musgo verde, ou como a névoa se espalha pelos vales antes tomados pela fumaça. Esta região conta uma história de resistência. As pessoas que aqui vivem, mineiros, artistas, guias e famílias, compartilham um orgulho silencioso pela sua paisagem. Elas a viram em seu pior momento e agora a observam se curar. Devonport é o ponto de partida de muitas viagens para a Tasmânia, uma porta de entrada entre o mar e a terra, a indústria e o campo. O ferry Spirit of Tasmania atraca aqui após sua viagem noturna desde Melbourne, trazendo viajantes, carros e caravanas ansiosos para explorar a ilha. Assim que o navio chega ao porto, a primeira visão de Devonport é acolhedora e prática. Uma cidade portuária movimentada com um ritmo tranquilo, emoldurada por praias, colinas ondulantes e o aroma da brisa do Estreito de Bass. Esta cidade na costa norte da Tasmânia é mais do que apenas um ponto de chegada. É um lugar onde o mar molda o cotidiano e onde a reputação da ilha, por seus produtos frescos, paisagens abertas e espírito comunitário, começa a se consolidar. O rio Mersey atravessa o coração de Devonport, dividindo a cidade em leste e oeste. Em suas margens, pescadores descarregam suas capturas, ciclistas percorrem a trilha costeira e moradores se reúnem em pequenos cafés com vista para o mar. A escala é humana, modesta, fácil de se locomover e imediatamente conectada à terra. Para muitos visitantes, Devonport marca uma transição da longa viagem através do estreito para a liberdade das estradas da Tasmânia. Seguindo para o interior, a paisagem rapidamente se abre para terras agrícolas e pomares, onde campos bem cuidados se estendem em direção às encostas da Great Western Tiers. Esta é a região produtora de alimentos do Noroeste, que produz de tudo, desde maçãs e frutos silvestres, a mel, trufas e queijos finos. Um curto trajeto de carro leva a fazendas e galpões de degustação, onde os viajantes podem conhecer os produtores, provar cidra ou colher frutas frescas da estação. É um convite para desacelerar e saborear o que a Tasmânia produz de melhor. De volta à cidade, Devonport equilibra suas raízes industriais com uma crescente cena cultural. O Bass Strait Maritime Center, instalado em um prédio restaurado da década de 1920, conta a história do estreito, um dos trechos de água mais imprevisíveis da Austrália. As exposições narram naufrágios, rotas de navegação e a evolução do serviço de balsas
que hoje define as viagens modernas entre a Tasmânia e o continente. É uma lembrança de que cada chegada aqui faz parte de uma longa tradição de travessias. Nas proximidades, o farol de Mersey Bluff vigia a foz do rio. Pintado de branco com listras verticais vermelhas, é um dos pontos turísticos mais fotografados da Tasmânia. Os penhascos ao redor oferecem vistas panorâmicas do litoral, acidentado em alguns trechos, tranquilo em outros, e ao entardecer, cangurus costumam pastar nas encostas gramadas. Trilhas ao longo do promontório levam a gravuras rupestres aborígenes, vestígios silenciosos do povo Palawa, que viveu e pescou ao longo desta costa, muito antes da chegada dos navios europeus. Devonport também celebra sua conexão com a região circundante. Todos os anos, a cidade cedia eventos que destacam o caráter do norte da Tasmânia, como corridas de ciclismo, festivais gastronômicos e feiras de artesanato, reunindo comunidades tanto do litoral quanto do interior. Há um senso de praticidade aqui. Não é uma cidade que tenta impressionar, mas sim uma que conquista você aos poucos, quanto mais tempo você passa lá. As praias de Coles Beach, Back Beach e Don Heads oferecem refúgios tranquilos, a poucos minutos do centro. São lugares onde os moradores surfam, passeiam com seus cachorros ou simplesmente observam a balsa partir todas as noites, com suas luzes se perdendo no horizonte. A combinação de um porto movimentado e uma costa aberta confere a Devonport uma atmosfera que é, ao mesmo tempo, tradicional e voltada para o futuro. Uma introdução perfeita ao resto da ilha. Para os viajantes que partem para o sul ou oeste, Devonport funciona como uma porta de entrada natural. A leste fica Launceston e a região vinícola do Vale do Tamar. A oeste, as paisagens acidentadas de Tarquini e a costa selvagem. Mas antes que a aventura comece, esta pequena cidade portuária oferece um momento para fazer uma pausa. Respirar o ar salgado, provar as primeiras maçãs da temporada e perceber que você realmente chegou à Tasmânia. No norte da Tasmânia, onde os rios North Esk e South Esk se encontram para formar o rio Tamar, fica Launceston, uma cidade que transmite uma sensação simultaneamente histórica e surpreendentemente acolhedora. Muitas vezes chamada de Cidade do Rio, é o segundo maior centro urbano da Tasmânia, mas com a tranquilidade de uma cidade com metade do seu tamanho. Aqui, a arquitetura do século XIX convive com parques arborizados e cafés animados, e em poucos minutos, as ruas dão lugar a vinhedos, colinas e vales fluviais. A história de Launceston está intrinsecamente ligada à água. O rio Tamar serpenteia pela cidade como um fio de prata, moldando seu passado como porto comercial e definindo seu presente como um polo cultural e de vida ao ar livre. A orla, antes repleta de armazéns, transformou-se em um bairro vibrante com restaurantes e espaços de design. É um lugar para degustar vinhos locais, explorar as feiras de fim de semana, ou simplesmente observar os reflexos ondulando na água do rio. Nos arredores da cidade, encontra-se a reserva Cataract Gorge, o coração natural de Launceston. A apenas 15 minutos a pé do centro, ela parece um mundo à parte. Um desfiladeiro impressionante esculpido pelo rio South Esk, emoldurado por penhascos e mata nativa. A ponte suspensa balança suavemente sobre as águas caudalosas, enquanto pavões passeiam livremente pelos jardins. Os visitantes podem andar de teleférico, nadar na piscina ao ar livre no verão, ou fazer trilhas até os mirantes que revelam vistas panorâmicas do desfiladeiro. É essa proximidade, de um café urbano a um cânion selvagem no espaço de uma manhã, que define o charme de Launceston. De volta à cidade, a arquitetura de Launceston conta uma história de prosperidade e preservação. Fachadas georgianas, casas vitorianas e esquinas em estilo Art Deco alinham-se em ruas que pouco mudaram em mais de um século. O Museu e Galeria de Arte Rainha Vitória
abriga exposições que abrangem a história natural e o passado colonial da Tasmânia, enquanto pequenas galerias e estúdios de design refletem uma crescente energia criativa. Nas vielas e mercados, você encontrará torrefações locais, destilarias artesanais e um forte foco em ingredientes de origem local, desde pão de fermentação natural e queijo até os vinhos de clima frio do Vale do Tamar. A cena dos cafés em Launceston está profundamente enraizada no cotidiano. As manhãs começam com um café à beira do rio. As tardes podem levar a uma cervejaria em um antigo moinho ou a um piquenique no parque da cidade, onde o jardim de inverno brilha com flores da estação. Há um ritmo na cidade, não apressado, mas silenciosamente produtivo. Os moradores dirão que é uma das cidades mais agradáveis para se caminhar na Austrália. E parece verdade. Cada caminho leva a algum lugar que vale a pena explorar com calma. Logo além dos limites da cidade, a rota dos vinhos do Vale do Tamar se estende para o norte. Um mosaico de vinhedos, plantações de lavanda e curvas do rio. O clima aqui espelha partes da região de Champagne, na França, tornando-o ideal para vinhos espumantes e brancos aromáticos. As adegas são informais e acolhedoras, muitas vezes administradas por famílias que cultivam vinhas há gerações. Para muitos viajantes, Launceston serve como a base perfeita para explorar essas paisagens do norte. Passeios de um dia para a Bride's Toe, Lavender State, o Parque Nacional Narong Tapu, ou até mesmo o remoto planalto alpino de Ben Lomond são facilmente acessíveis. Apesar do seu tamanho, Launceston mantém um forte senso de identidade, sendo em parte cidade do interior, em parte capital cultural. Não se trata de espetáculo, mas de conexão com a terra, os produtos agrícolas e as pessoas que fazem esta região prosperar. A luz do entardecer ilumina as colinas, o rio reflete a linha do horizonte e a cidade vibra suavemente, satisfeita com o seu equilíbrio entre o patrimônio histórico e a vida moderna. Para os viajantes, Launceston representa tanto uma pausa quanto um começo, um ponto intermediário confortável entre o oeste selvagem e o norte fértil, um lugar para descansar antes de se aventurar mais profundamente no coração da Tasmânia. Lembra-nos que, mesmo em uma cidade pequena, a essência da Tasmânia, verde, criativa e próxima da natureza, nunca está longe. Ao norte de Launceston, o Vale do Tamar estende-se ao longo do amplo rio que lhe dá nome. Uma paisagem de encostas verdejantes, águas sinuosas e estradas tranquilas que parecem feitas para viagens sem pressa. É a região vinícola mais famosa da Tasmânia e uma das mais meridionais do mundo. O clima marítimo fresco cria condições perfeitas para vinhos espumantes, Chardonnay e Pinot Noir, variedades que prosperam em manhãs frescas e tardes longas e amenas. A viagem de Launceston segue o rio Tamar em direção ao norte, passando por pequenas aldeias, pomares e campos onde as vinhas se alinham em fileiras organizadas pelas encostas. O ritmo diminui naturalmente. Não há pressa aqui. Tudo, do vinho à conversa, parece ter sido pensado para ser apreciado. Mais de 30 vinícolas alinham-se na rota do vinho do Vale do Tamar, cada uma com sua própria personalidade. Algumas são propriedades elegantes com gramados impecáveis e restaurantes sofisticados. Outras são fazendas familiares, onde o próprio enólogo pode servir o vinho para você. A Joseph Crummy Wines, ao sul da cidade, Dalton, uma casa de fazenda restaurada, com vista para um lago tranquilo, onde as degustações são acompanhadas de queijos locais, e a própria vista se torna parte da experiência. Mais ao norte, a Moores Hill Estate e a Home Oak combinam tradição com inovação, utilizando energia solar e agricultura sustentável para preservar o delicado equilíbrio do vale. Os vinhos refletem a terra, puros, frescos e discretos. Os moradores costumam dizer que não estão tentando imitar nenhuma outra região,
simplesmente deixam a Tasmânia falar por si mesma em cada garrafa. E fala mesmo. Os espumantes rivalizam com os de champanhe, enquanto os Pinot Noirs estão entre os melhores da Austrália. Mas a experiência vai além da taça. Trata-se da atmosfera de apreciação lenta que define o vale. Além do vinho, o Vale do Tamar oferece uma mistura de charme rural e aventura tranquila. Muitos viajantes exploram a região de bicicleta, percorrendo estradas secundárias panorâmicas entre vinhedos e cafés à beira do rio. Outros se hospedam em fazendas ou pousadas boutique, acordando com a neblina sobre as colinas e tomando um café da manhã preparado, com mel, frutas vermelhas e pão locais. Há campos de lavanda em flor durante o verão, barracas à beira da estrada vendendo cerejas e maçãs, e galerias ocasionais escondidas em celeiros. É uma região onde a natureza e a agricultura coexistem harmoniosamente, um reflexo da tranquila confiança da Tasmânia em seus próprios ritmos. O próprio rio nunca está longe. Remar em trechos tranquilos oferece uma nova perspectiva. Vinhedos que se elevam das margens, águias marinhas de barriga branca planando no céu e o suave bater da água contra o casco. Ao entardecer, a luz sobre o Tamar se transforma em tons dourados e toda a paisagem parece parar. Uma das paradas mais pitorescas é a Ponte Batman, uma estrutura de vão único que conecta as margens leste e oeste do vale. De lá, os viajantes podem percorrer os dois lados da Rota do Vinho, visitando produtores locais de cidra, trufas e gin artesanal. A gastronomia do vale complementa perfeitamente seus vinhos, com frutos do mar frescos, queijos artesanais e uma culinária do campo à mesa que transmite sofisticação e, ao mesmo tempo, autenticidade local. As noites no Vale do Tamar têm uma tranquilidade singular. O ar esfria rapidamente, o céu se tinge de lavanda sobre os vinhedos. Os visitantes costumam descrever a sensação como atemporal, como se o mundo moderno estivesse em algum lugar distante, além do horizonte. Nesse sentido, o vale captura algo essencial da Tasmânia: elegância sem pretensão, natureza selvagem e, ao mesmo tempo, paz e uma conexão com a terra em cada detalhe. Quer chegue para um dia de degustações ou fique para uma semana de exploração tranquila, o Vale do Tamar convida você a desacelerar e respirar em sintonia com a paisagem. Não se trata de riscar lugares de uma lista, mas sim de estar presente, taça na mão, enquanto o rio e as colinas lembram a você como a simplicidade pode ser bela. Na costa nordeste da Tasmânia, entre a Baía de Binalong e Eddystone Point, a Baía dos Fogos estende-se por mais de 50 quilômetros, um litoral de areia branca e pura, água turquesa e rochas de granito cobertas por um líquen laranja brilhante. Vista de cima, parece irreal. Fogo e gelo se encontrando na extremidade do mundo. No entanto, em terra firme, a cena é tranquila, apenas o som das ondas, o vento e os gritos das aves marinhas se movendo sob uma luz infinita. A Baía dos Fogos não deve seu nome às rochas, mas às fogueiras aborígenes que os primeiros marinheiros europeus viram queimando ao longo da costa. Essas fogueiras marcavam a presença do povo Palawa, que viveu aqui por milhares de anos, pescando nas águas rasas e cristalinas e se deslocando sazonalmente pelas dunas. Sua ligação com a terra permanece de continuidade e respeito. Um lembrete de que este lugar sempre foi habitado em harmonia e não conquistado. Hoje, a Baía é uma das paisagens mais emblemáticas da Tasmânia, mas ainda conserva um ar selvagem e intocado. A estrada que segue para norte, a partir de St. Helens, serpenteia por charnecas costeiras antes de se abrir subitamente para vistas panorâmicas do oceano. A primeira visão daquelas rochas alaranjadas contra as de água azul é inesquecível. Um contraste tão vívido que parece quase exagerado. Mas é real.
A cor provém de líquenes que prosperam no ar puro e na constante maresia. Os viajantes vêm aqui em busca de simplicidade, longas caminhadas em praias desertas, banhos em piscinas naturais de água cristalina e noites sob céus tão estrelados que quase vibram. Os campings estão espalhados ao longo da costa, muitas vezes a poucos passos da areia. As manhãs começam com o som das ondas e as noites terminam com fogueiras feitas com lenha trazida pela maré e o leve aroma de sal no ar. Para quem prefere conforto, os alojamentos ecológicos e as excursões guiadas oferecem acesso à região com o mínimo impacto. A trilha Bay of Fires Walk, uma caminhada de vários dias ao longo da costa, é uma das melhores experiências de caminhada da Tasmânia. Ela combina aventura leve com imersão tranquila, caminhando descalço pelas dunas, mergulhando com snorkel em meio a florestas de algas e hospedando-se em alojamentos de baixo impacto construídos para se integrarem à paisagem. Não se trata de desafio, mas de presença. Desacelerar o suficiente para perceber as texturas da areia, o ritmo da maré e o jogo de luz nas rochas. As águas da baía estão entre as mais cristalinas da Austrália. Lar de cardumes de peixes, raias e estrelas do mar. Mergulhar com snorkel ou andar de caiaque pelas enseadas protegidas revela um mundo subaquático tão colorido quanto o da superfície. Golfinhos às vezes seguem os praticantes de caiaque perto da superfície, e focas descansam nos ilhéus próximos à costa, aproveitando o sol. Cada curva parece cinematográfica, mas aqui não há artifícios, apenas a natureza em perfeito equilíbrio. Além de sua beleza, a Baía dos Fogos representa algo maior sobre a própria Tasmânia: pureza e moderação. A ilha preservou sua natureza selvagem, permitindo que lugares como este existam sem ruído, sem multidões, sem excessos. A presença humana é leve, respeitosa, algumas pegadas apagadas pela próxima onda. Em Eddystone Point, o farol de granito ergue-se vigilante na extremidade norte, um guardião silencioso sobre as ondas quebrando. Daqui, o litoral parece infinito, um encontro do tempo e da maré que muda a cada hora. Ao pôr do sol, as rochas brilham com mais intensidade, não com fogo, mas com a luz refletida, e o nome da baía ganha um novo significado. Ali parado, com a brisa do mar no rosto e o horizonte se tingindo de dourado, você compreende o que torna este lugar sagrado. Sua simplicidade, sua cor e sua tranquilidade. Na Baía dos Fogos, nada interfere na perfeição da natureza. Só existem você, a costa e a sensação de estar completamente presente na beira do mundo. Na costa leste da Tasmânia, a península de Freycinet se curva para o mar como um crescente polido, uma paisagem de picos de granito rosa, praias de areia branca e águas azul safira. É o lar do Parque Nacional de Freycinet, uma das áreas protegidas mais antigas e amadas da Austrália, e de sua joia da coroa, a Baía Weinglass, cujo arco perfeito se tornou um emblema da própria Tasmânia. A jornada começa perto de Coles Bay, uma pequena vila litorânea emoldurada pelos picos imponentes de The Hazards, montanhas de granito que captam a primeira e a última luz do dia em tons de rosa e dourado. A partir daqui, o Parque Nacional se desdobra em um mosaico de praias, florestas e falésias que parecem esculpidas para serem exploradas. Tudo parece puro e essencial. O tipo de paisagem onde as cores parecem ter seu próprio som. A trilha do mirante de Weinglass Bay é a caminhada mais famosa do parque, e por um bom motivo. O caminho sobe constantemente por uma floresta de eucaliptos e se abre repentinamente para aquela vista. A curva branca da areia encontrando o mar turquesa, as rochas rosadas do Monte Mason e do Monte Amos, erguendo-se ao fundo. É um daqueles raros lugares onde nenhuma fotografia consegue fazer justiça ao que os olhos percebem: a clareza do ar,
A profundidade das cores, o silêncio que amplifica as ondas lá embaixo. Para quem estiver disposto a continuar, a trilha mais longa até a praia oferece uma perspectiva mais íntima. A areia é fina como talco. A água fria e incrivelmente cristalina. Muitas vezes, não há ninguém à vista, apenas o som das ondas e o voo das aves marinhas. Caiaques deslizam pela curva da baía, seus remos cortando pequenas ondulações na superfície lisa como vidro. Em dias calmos, golfinhos ou até mesmo baleias podem aparecer ao largo, adicionando movimento à perfeição serena da paisagem. A aventura aqui está sempre ao alcance. Passeios de caiaque ao redor da península revelam enseadas escondidas e grutas marinhas, enquanto escaladas e rapel nas paredes de granito de The Hazards atraem aventureiros do mundo todo. Mas, para a maioria dos visitantes, o prazer reside no equilíbrio entre atividade e tranquilidade. Caminhadas pela manhã, natação ou piqueniques à tarde, e o pôr do sol pintando os penhascos com uma suave luz rosa. Freycinet também é um modelo de turismo sustentável. A gestão do Parque Nacional prioriza a conservação, limitando o desenvolvimento e orientando o fluxo de visitantes para proteger os habitats frágeis. As trilhas são bem conservadas, mas discretas. As acomodações variam de simples áreas de camping a pousadas ecológicas, projetadas para se integrarem à paisagem. E a maioria das experiências, de caminhadas guiadas a cruzeiros para a observação da vida selvagem, opera sob rígidas diretrizes ambientais. Esse cuidado garante que aquilo que atrai as pessoas para cá permaneça intocado. A vida selvagem prospera nesse equilíbrio. Cangurus de Bennett pastam perto dos estacionamentos, vombates percorrem a vegetação rasteira ao entardecer, e aves marinhas nidificam em ilhotas próximas à costa. As águas circundantes pertencem a uma reserva marinha, lar de florestas de algas, abalones e espécies de peixes coloridos. Até mesmo pequenos detalhes, como o aroma de eucalipto no ar quente, ou o som da areia de quartzo crocante sob os pés, lembram que este lugar está vivo em todos os sentidos. À noite, Freycinet parece quase suspensa no tempo. As estrelas se espalham pelo céu e o tênue feixe de luz do farol do Cabo Turville percorre ritmicamente o mar escuro. A península parece prender a respiração entre as marés, atemporal e autossuficiente. Contemplar a baía Wineglass é compreender por que viajantes atravessam oceanos para vê-la. Não se trata apenas de beleza, mas de harmonia. A terra, o mar e o céu se alinham perfeitamente aqui, e por um instante você se sente em sintonia com eles. Freycinet não busca atenção. Ela a conquista silenciosamente, a cada brilho da água e curva do granito. Ao largo da costa leste da Tasmânia, uma curta viagem de ferry a partir de Triabuna leva à Ilha Maria, um lugar que se assemelha mais a um museu vivo do que a um destino turístico. Não há carros, lojas ou residentes permanentes. Apenas vastas pradarias, falésias varridas pelo vento e uma extraordinária abundância de vida selvagem. É frequentemente descrita como a Tasmânia em miniatura, um microcosmo do patrimônio natural e histórico da ilha, preservado em uma tranquilidade quase perfeita. A travessia de balsa leva cerca de 30 minutos, mas parece uma viagem no tempo. À medida que o continente desaparece, o horizonte se preenche com o contorno do Monte Maria e dos picos Bishop e Clerk, que se elevam abruptamente do mar. Ao desembarcar em Darlington, o único povoado da ilha, você é recebido não pelo trânsito ou pelo barulho, mas pelo suave farfalhar da grama e pela visão de wombats pastando ao lado de ruínas coloniais. A Ilha Maria é simultaneamente um santuário de vida selvagem e um sítio histórico, e o equilíbrio entre os dois define o seu caráter. No início do século XIX, era um assentamento penal, um dos vários estabelecidos na Tasmânia.
Os vestígios daqueles anos ainda permanecem. O armazém do comissariado, a estação penal, fileiras de casas de arenito agora restauradas como parte dos sítios penais australianos, classificados como Patrimônio Mundial da Unesco. Caminhando entre elas, é fácil imaginar o isolamento que os prisioneiros devem ter sentido. Afastados do mundo, rodeados pelo mar e pelo silêncio. Mas o que antes simbolizava dificuldades se transformou em uma história de renovação. Na década de 1970, a Ilha Maria foi declarada Parque Nacional e sua vida selvagem começou a prosperar. Hoje, é um dos melhores lugares da Austrália para observar animais em seu habitat natural. Wombates caminham pelos campos abertos, cangurus de Forester descansam ao sol e gansos do Cabo Barren pastam sem serem incomodados pela presença humana. Até mesmo o esquivo diabo da Tasmânia, reintroduzido aqui como parte de um programa de conservação, encontrou um refúgio seguro. A ilha é a prova de que, quando a natureza tem espaço e tempo, ela sabe como se recuperar. As paisagens da ilha são notavelmente diversas para o seu tamanho. Trilhas percorrem florestas costeiras, planícies varridas pelo vento e levam a mirantes nas montanhas com vistas panorâmicas da costa leste. Uma das caminhadas mais famosas leva aos penhascos pintados, onde camadas de arenito ondulam em tons de dourado, laranja e creme, uma obra de arte natural, esculpida pelo vento e pela água. Outra trilha segue os penhascos fósseis, onde antigos restos marinhos estão incrustados na rocha, oferecendo uma ligação tangível com a profunda história geológica da ilha. Os visitantes podem explorar a Ilha Maria a pé ou de bicicleta, percorrendo trilhas que serpenteiam entre praias, florestas e ruínas. É permitido acampar perto de Darlington e pernoitar transforma completamente a experiência. Assim que a última balsa parte, a ilha volta a ficar silenciosa, iluminada apenas pela lua e pelo som do mar. O céu noturno aqui está entre os mais límpidos da Tasmânia, revelando constelações com detalhes de tirar o fôlego. O que torna a Ilha Maria inesquecível não é apenas a sua paisagem, mas a sua atmosfera de coexistência pacífica. Os humanos são aqui hóspedes, movendo-se suavemente por um mundo que pertence aos animais e ao vento. Não há qualquer sensação de separação entre história e natureza. Os antigos muros da prisão desmoronam-se em campos onde os wombats pastam, e as aves marinhas nidificam nas mesmas falésias que outrora sustentavam torres de vigia. Para os viajantes, a Ilha Maria é como uma viagem no tempo. Um lembrete de que a natureza selvagem nem sempre significa isolamento e que a preservação pode ser tanto uma questão de contenção quanto de ação. Visitar a ilha é vivenciar a essência da Tasmânia em sua forma mais pura, selvagem, bela e silenciosamente resiliente. Quando a balsa retorna ao continente, a lembrança daquele silêncio permanece. Aquele tipo de silêncio que nos faz prestar mais atenção ao mundo, ao nosso redor, quando voltamos a ele. A viagem pela costa leste da Tasmânia é uma das rotas costeiras mais belas da Austrália. Uma sequência de baías extensas, vilas de pescadores e águas turquesas que parecem pintadas em vez de reais. Em sua extremidade norte fica St. Helens, a maior cidade da costa leste, e uma base natural para explorar a Baía dos Fogos. É um porto movimentado, onde os barcos de pesca descarregam a pesca do dia e o cheiro de sal e algas marinhas paira no ar. Ao amanhecer, o cais vibra com um propósito tranquilo. Gaivotas circulam no céu. Redes são recolhidas e a água brilha prateada ao sol. O ritmo da cidade está ligado às marés, e os frutos do mar definem sua culinária. Os viajantes param aqui para saborear ostras frescas, lagostins e vieiras, melhor apreciados junto à marina. Apesar de seu tamanho, St. Helens conserva a calma e a tranquilidade de um povoado litorâneo, cujo charme reside nos pequenos detalhes.
a conversa animada na padaria, o vento nos mastros, a névoa do mar sobre o calçadão. Partindo de St. Helens em direção ao sul, a East Coast Drive se desdobra em longos trechos hipnotizantes. A rodovia serpenteia por florestas de eucalipto e vislumbres de baías cintilantes, alternando entre promontórios selvagens e praias tranquilas. É uma estrada feita para viagens lentas, para paradas em fazendas, para caminhadas descalças na areia clara, para observar o horizonte mudar do azul para o prateado e, finalmente, para o rosa. A paisagem muda sutilmente a cada curva. A leste, o mar da Tasmânia acaricia a costa. No interior, colinas suaves abrigam vinhedos, pomares e antigas casas de madeira sombreadas por ciprestes. O percurso transmite uma sensação simultaneamente íntima e vasta. Uma faixa de estrada que conecta histórias humanas a uma costa que ainda se mantém selvagem e intocada. Para além das praias, pequenas comunidades marcam o ritmo da viagem. A Baía de Binalong, com suas enseadas tranquilas. Scamander, onde as ondas encontram a foz do rio. E Bicheno, conhecida por suas colônias de pinguins e geysers marinhos. Cada parada oferece uma faceta diferente da vida costeira. Pescadores consertando redes, crianças correndo na areia, viajantes parando apenas para ouvir o som das ondas. O que torna a East Coast Drive especial não é apenas sua beleza, mas sua clareza. A luz aqui é nítida e pura, daquelas que transformam até mesmo uma árvore de eucalipto à beira da estrada em arte. Os viajantes costumam descrevê-la como ver cores novamente, após os tons de verde melancólicos do interior da Tasmânia. Ao chegar aos trechos mais ao sul, perto de Coles Bay e da península de Freycinet, a costa ganha imponência. Picos de granito emergem do mar. A água adquire uma tonalidade mais profunda e a sensação de chegada aumenta, como se a própria estrada o tivesse conduzido a esse clímax. St. Helens e a costa leste não se resumem apenas a paisagens, mas também a ritmo, a pulsação constante das ondas e das rodas, ao aroma de sal e eucalipto, ao equilíbrio entre solidão e conexão. É a Tasmânia em sua forma mais aberta e sensorial, onde a paisagem convida você a desacelerar e simplesmente respirar. Muito além da ilha principal da Tasmânia, espalhadas pelo Estreito de Bass, encontram-se as Ilhas Furneaux, um arquipélago com mais de 50 ilhas varridas pelo vento, moldadas pelo granito, pelo vento e pela solidão. Entre elas, a Ilha Flinders destaca-se como a maior e mais habitada, mantendo-se, contudo, profundamente remota, um lugar onde a natureza selvagem e a comunidade coexistem em silenciosa resiliência. Ao chegar de avião vindo de Launceston ou Melbourne, a primeira impressão é de vastidão, com praias infinitas contornando enseadas de águas turquesa, cristas de granito claro emergindo do mar e céus imensos que parecem se estender além da medida. A sensação é de um lugar intocado, primordial. A vida aqui não é ditada pelo trânsito ou fusos horários, mas sim pelo clima, pelas marés e pelo canto das aves marinhas. O principal atrativo da ilha é o Monte Strzelecki, um pico de granito que se ergue imponente sobre as planícies circundantes. Suas encostas abrigam florestas ancestrais e charnecas, enquanto o cume oferece vistas panorâmicas do Estreito de Bass, um mosaico de luz, névoa e oceano. Os caminhantes descrevem a subida como um desafio físico e, ao mesmo tempo, um momento de pura contemplação. No topo, o resto do mundo parece muito distante. Para além da montanha, o litoral revela-se em contrastes, desde as areias brancas e calmas de Trousers Point até as rochas selvagens e castigadas pelas ondas na baía de Killiecrankie. As praias raramente estão cheias. Na maioria dos dias, estão desertas, exceto por cangurus, aves marinhas e algum fotógrafo ocasional à procura da luz perfeita do amanhecer. É uma paisagem que recompensa a tranquilidade,
O tipo de lugar onde observar as nuvens a moverem-se sobre a água parece suficiente. O ritmo humano aqui é igualmente tranquilo. White Mark e Lady Baron são os pequenos centros da ilha, lugares com mercearias, um pub e moradores que recebem os recém-chegados como se já os esperassem. A vida se baseia na confiança e na simplicidade. Peixe fresco trocado entre vizinhos, caixas de venda ambulante com produtos frescos, noites reunidas em volta de fogões a lenha enquanto o vento sussurra lá fora. A ilha Flinders também é rica em patrimônio aborígene, parte da história do povo Palauá, que outrora cruzava pontes terrestres ligando a Tasmânia à Austrália continental. Antigos sambaques e sítios culturais permanecem espalhados pela ilha, como lembranças de milhares de anos de conexão contínua com a terra e o mar. Hoje, a ilha é um refúgio para quem busca se desconectar, para caminhantes, fotógrafos, observadores de pássaros e para aqueles que anseiam pela solidão e trocam o conforto pela clareza. As opções de hospedagem variam de cabanas simples à beira-mar a pousadas ecológicas autossuficientes, alimentadas por energia solar. A ênfase está no mínimo impacto, em viajar com pouca bagagem e em deixar a paisagem exatamente como foi encontrada. O que define a Ilha Flinders não é apenas seu isolamento, mas sua honestidade, um encontro genuíno com a natureza e consigo mesmo. Não há ruído para se esconder, nenhuma pressa para distrair. Apenas o vento, o granito e o mar, companheiros eternos em um lugar que parece o fim do mundo. Aqui, o isolamento se torna algo belo, não solidão, mas liberdade. A Tasmânia é frequentemente imaginada através do rugido de seu habitante mais famoso, o diabo da Tasmânia, mas a história de sua vida selvagem vai muito além dessa imagem. Isolada do continente australiano por milênios, a ilha tornou-se um refúgio para espécies encontradas em nenhum outro lugar. Um laboratório vivo de evolução e sobrevivência. O diabo da Tasmânia, outrora comum em toda a Austrália, agora sobrevive apenas aqui. Apesar de sua reputação feroz, o diabo é um necrófago tímido, vital para o ecossistema por mantê-lo limpo de carniça. Sua população foi devastada pela doença do tumor facial do diabo, um câncer contagioso descoberto na década de 1990. Programas de conservação, particularmente na Ilha Maria, no Parque Nacional Narão-Tapu e no Zoológico de Diabos da Tasmânia, perto de Port Arthur, criaram desde então santuários livres da doença e populações reprodutoras. Lentamente, a espécie está se recuperando, um símbolo do profundo compromisso da Tasmânia com a proteção da vida selvagem. Mas o diabo é só o começo. A Tasmânia abriga uma variedade de criaturas com adaptações únicas. Wombates que percorrem os prados alpinos ao entardecer. Quolls orientais, predadores ágeis com pelagem manchada, outrora extintos no continente. E o esquivo ornitorrinco, que prospera nos rios e córregos limpos da Tasmânia. Até mesmo as florestas vibram com vida. Pademelons e betongs farfalham na vegetação rasteira, enquanto equidnas forrageiam metodicamente ao longo das margens das estradas. Nos céus da ilha, águias de cauda em cunha circulam acima das cristas das montanhas. E no deserto do sudoeste, o canto melancólico do currawong ecoa pelos vales enevoados. Ao largo da costa, lobos marinhos, pinguins e albatrozes patrulham as águas frias do sul. O isolamento da Tasmânia preservou um equilíbrio delicado, raro no mundo moderno. Os numerosos parques e reservas nacionais da ilha, desde Cradle Mountain Lake St. Clair até Freycinet, Mount Field e o vasto Parque Nacional do Sudoeste, servem como a espinha dorsal dos seus esforços de conservação. Os visitantes são incentivados a explorar esses locais de forma responsável, manter uma distância respeitosa, evitar alimentar os animais e permanecer nas trilhas demarcadas para proteger os ecossistemas frágeis.
Nos últimos anos, a Tasmânia também se tornou um polo para projetos de restauração ecológica, iniciativas que visam restaurar habitats nativos e reintroduzir espécies extintas. Os esforços para controlar predadores invasores, como gatos e raposas selvagens, são cruciais, assim como os programas que apoiam a coexistência entre humanos e animais selvagens, principalmente em áreas agrícolas. O objetivo é simples, mas profundo: garantir que os animais selvagens possam prosperar nas paisagens que os moldaram. Para os viajantes, os encontros com a vida selvagem aqui costumam ser íntimos e espontâneos. Um vombate pastando ao lado de um calçadão, um ornitorrinco ondulando a superfície de um lago tranquilo, o grito estridente de um diabo da Tasmânia levado pelo vento à noite. Cada momento nos lembra que a Tasmânia continua sendo um dos poucos lugares onde a natureza selvagem ainda parece verdadeiramente selvagem. Encontrar esses animais é vislumbrar um ritmo de vida ancestral, mais profundo que o tempo, enraizado nas florestas, rios e silêncio da ilha. Na Tasmânia, a natureza não é um pano de fundo, é uma presença, viva e próxima. Ao final da jornada, a Tasmânia permanece a mesma do início, um mundo à parte. Uma ilha moldada pela distância e definida pelo contraste. É um lugar onde a natureza selvagem encontra a arte, onde florestas centenárias dividem o horizonte com mercados movimentados, e onde o som das ondas pode ser ouvido não muito longe do eco da multidão em um café. Da orla de Hobart aos penhascos, castigados pelo vento da península da Tasmânia. Dos vinhedos do Vale do Tamar à névoa que se instala sobre o lago St. Clair. A Tasmânia reúne elementos que em outros lugares talvez não coexistissem. Isolamento e aconchego, silêncio e criatividade, o antigo e o novo. Cada curva da estrada ou cada volta da trilha revela não apenas uma paisagem, mas também um ritmo de vida que parece mais lento, mais constante, mais deliberado. Para os viajantes, esta ilha muitas vezes começa como um destino e termina como um momento de renovação. O tempo se estende de forma diferente aqui. O sinal de celular cai, o ar esfria e os sentidos se aguçam. O sabor do mel local, o aroma do eucalipto molhado, o canto de um pássaro invisível ao entardecer, tudo se torna mais vívido. Não é apenas a paisagem que deixa uma marca, mas a sensação de que algo no mundo moderno foi pausado, permitindo que a natureza se expresse em sua linguagem original. O que define a Tasmânia não é apenas a sua natureza selvagem, mas sim a forma como as pessoas convivem com ela. Cidades como Strahan, Pichenot ou Huonville não conquistam o ambiente ao seu redor. Elas se adaptam a ele. Os moradores falam do clima, das marés, das florestas, não como obstáculos, mas como companheiros. Agricultores, artistas e guias compartilham um entendimento silencioso de que a beleza desta ilha depende da moderação. As mesmas forças que tornam a Tasmânia deslumbrante também a tornam frágil. Essa consciência moldou a forma como a ilha acolhe os visitantes. As trilhas são bem sinalizadas, mas pouco frequentadas. Os parques nacionais são acessíveis, porém protegidos. A área de Patrimônio Mundial da Natureza Selvagem da Tasmânia, que abrange quase um quinto da ilha, serve tanto como santuário quanto como lembrete. A natureza selvagem pode sobreviver se escolhermos respeitá-la. Aqui, o turismo responsável não é apenas uma diretriz, é um valor compartilhado. Os viajantes são incentivados a causar o mínimo impacto possível, a não deixar rastros, a ouvir tanto quanto a observar. Cada pequeno gesto, como reabastecer uma garrafa em vez de comprar uma. Hospedar-se em pousadas locais ou apoiar pequenos produtores, ajuda a manter o delicado equilíbrio que define este lugar. E assim, ao encerrar a jornada, a Tasmânia não parece um lugar que você visitou. Parece um lugar que o visitou. Entrou silenciosamente,
alterou sua noção de escala e deixou uma marca difícil de descrever. Você se lembra da quietude da Cradle Mountain, refletida em um lago ao amanhecer, do eco das ondas quebrando na South Cape Bay, do aroma do oceano trazido pelo vento frio. Ao ficar na extremidade do continente, olhando para o sul em direção apenas ao mar e ao céu, você entende o que torna esta ilha extraordinária. Não é o isolamento, os penhascos, nem mesmo a vida selvagem. É a constante lembrança de que a beleza, quando preservada em seu estado selvagem, dispensa a perfeição. A Tasmânia persiste não como um segredo a ser descoberto, mas como uma promessa a ser protegida. E naquela primeira luz sobre Cradle Mountain, ou no rugido das ondas, no cabo mais distante, você sente isso. Aquela tênue linha divisória entre a humanidade e a natureza selvagem. Aquela que define não apenas a Tasmânia, mas a nós mesmos. Mas o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não deixe de conferir os vales serenos do Himalaia.